Masturbação é pecado? Descubra como se libertar. Você já se masturbou? Descubra as consequências nesse estudo. Existe um problema comum entre muitas pessoas hoje em dia, independentemente do gênero, sexo, homens ou mulheres, onde muitos têm caído no erro da masturbação. Acredito que seja uma dificuldade que você já enfrentou ou vai enfrentar, por isso é necessário adquirir conhecimento sobre o assunto, para vencê-lo. Aquilo que está causando esse problema tão comum, é justamente a desorientação sobre o prazer sexual. Muitas das vezes, são pessoas que passam por momentos que sua vida sexual está arruinada, ou no caso dos jovens solteiros, nem começou ainda. Porém, com a orientação correta sobre o tema abordado e a ajuda do Espírito Santo, você facilmente poderá superar essa guerra espiritual. E ainda, se conhecer alguém nessas condições, vai conseguir orientá-lo da forma correta. Certamente o ponto de vista aqui abordado será bem enfático, tirando conversas que não são de acordo com as Escrituras, e priorizando a palavra. Mas a Bíblia diz que a masturbação é pecado? Sim. Por isso, se você está tentando se livrar da masturbação, quer ajudar alguém sobre esse assunto, vai ter que ensinar uma pessoa, ou um grupo de pessoas sobre masturbação. Quer saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Não aguenta ficar sem saber verdadeiramente sobre a masturbação na Bíblia. Então continue conosco, e tire todas as suas dúvidas. Então, o que é a masturbação? Considera-se como masturbação o ato de excitar os órgãos sexuais por conta própria, despertando assim um prazer naquele que faz. Tanto homens e mulheres têm realizado isso. Existia uma velha história que apenas homens praticavam esse ato. Porém, com o passar do tempo, isso se desmistificou. Sabendo todos que é uma prática de diversas pessoas, fazendo isso até uma atividade diária. Apesar que a masturbação é comum em 80% dos homens e 30% das mulheres. A masturbação também pode ser analisada como um desejo ao qual é suprido da maneira errada. Tem pessoas que sofrem tão gravemente com isso, que não conseguem mais pensar no resto da vida, se não realizar a masturbação. Afinal, não é de se estranhar essa atitude, pois especialistas do corpo humano dizem que é necessário fazer isso para se conhecer melhor. Vivemos em uma sociedade onde a influência do sexo de forma ilícita, isto é, os desejos carnais, tem tomado grandes proporções, aonde, em propagandas, anúncios e até diálogos, todos eles apontam em satisfazer as obras da carne. Agora, eu como cristã pergunto, devemos seguir os conselhos de homens sem Deus, ou da Bíblia? Claro que a Bíblia. Muitas das vezes seremos confrontados com esse assunto, aonde tentaram nos induzir à prática da masturbação, querendo tornar isso como hábito em nossas vidas, mas, como servos de Deus, não podemos de forma alguma ignorar a verdade bíblica sobre o assunto. Por isso, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Mas antes, preciso te explicar um pouco melhor sobre a constituição da sexualidade. Deus constitui a sexualidade entre homem e mulher. Logo no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus dá uma ordenança como primazia sobre a sexualidade. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse texto bíblico sobre a relação sexual ou casamento é importantíssimo. Percebemos que naquele momento, Deus não deixou uma curva em sua fala, a ordem era clara. O homem sente prazer em sua mulher e a mulher no homem. Esse versículo serve também como uma forte arma contra a homossexualidade, porém, o assunto aqui é outro. Quando Deus institui o matrimônio ali no Éden, estava nos ensinando que tudo aquilo ao qual é contrário a essa verdade, se torna pecado.
Existe uma forma certa de satisfazer seus desejos, e é justamente em seu companheiro. Paulo ainda complementa dizendo: mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios 7, 12. Ele sabia que existem pessoas ao qual não conseguem ficar sem casar, pois começam a cair no pecado da prostituição, fornicação, masturbação e entre outros. A masturbação não é plano de Deus para satisfação sexual, mas sim a prática do sexo heterossexual dentro do casamento. Por isso, se você tem buscado prazer em tal atitude fora do casamento, acabou de descobrir que é errado. Agora, quanto aos jovens, eles não são casados, sim, porém, é pecado do mesmo jeito. Jovens, saibam que um dia você irá encontrar alguém que será preparado por Deus para a sua vida. Não fique de forma alguma arruinando sua jornada cristã com a masturbação. Tenha paciência. Então, só de desejar alguém você comete pecado? Ainda falando sobre a masturbação, quero analisar um versículo que fala poderosamente em cima do tema. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Esse versículo é precioso. Vai nos dizer que se você olhar para uma mulher, ou no caso das mulheres, olhar para um homem, cobiçando-o, desejando imoderadamente, você já cometeu pecado em seu coração. Somente no olhar e consulta ao coração, poço dos desejos, você já comete um pecado. Então, eu pergunto a você: quem consegue se masturbar pensando em uma bicicleta? Quem se masturba pensando em uma cadeira? Quem se masturba pensando em uma escada? Muito difícil. Geralmente a masturbação ocorre no desejo de uma pessoa que não se pode ter, fazendo assim o pecado ser gerado, realizando prazer momentâneo e carnal. Tome muito cuidado. Muitas das vezes você pode estar tendo pensamentos com uma pessoa, e não percebendo, e quando for tarde demais, não terá mais volta. Acredito que todo pecado, ele não é de uma hora para a outra. Primeiro ele vai criando raízes em sua vida, e depois é gerado. Entenda uma coisa: todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. 1 Coríntios 6:12. Você pode sim ser rebelde e se masturbar, porém, a pergunta é: isso te convém? É bíblico isso que está fazendo? Ou é só mais um pecado? Não se perca em coisas que são lícitas, mas não te convém. Quando Paulo escreve essa frase em Coríntios, ele foi brilhante. Ele simplesmente mostrou para todos nós que existem coisas que pensamos que podemos fazer, porém, será que realmente convém? Então, quais as consequências da masturbação? A masturbação, como qualquer pecado, traz consigo consequências graves. Como vimos, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Assim sendo, quando você comete o pecado da masturbação, você sofre todo dia com uma coisa: a derrota. Sim, a derrota estará presente todas as vezes que você cometer o pecado. Isso cada dia mais te esfria, espiritualmente falando. Conheci um jovem que sofreu muito com essa batalha dentro de si. Dizia-me que todas as vezes ao qual se masturbava, sentia menos vontade de orar, ou ler a Bíblia. Isso de fato, é uma verdade. Quando você faz do pecado uma prática, sua vida começa a se afastar de Deus. Gosto de pensar em nossa vida com Jesus da seguinte forma: imagine que ela é um espelho. Quanto mais você se aproxima do espelho, maior você se vê. Quanto mais se afasta, menor você se vê. Com Deus não é diferente. Quanto mais se aproxima dele, maior Deus é em sua vida. Quanto mais se afasta, menor Deus é em sua vida. Por isso, todas as vezes que seus prazeres carnais tomarem conta da sua vida, você se afasta mais e mais de Deus.
Lembre-se de uma coisa: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Diante desse versículo de Coríntios, eu pergunto: masturbação é para a glória de Deus? De forma alguma. Apesar de satisfazer somente a você, nenhum pecado glorifica a Deus. Então, como se livrar do vício da masturbação? Acredito que não exista uma fórmula mágica que vai te livrar desse pecado da noite para o dia. Você tem que gradativamente alcançar a perfeição em Cristo. Comece evitando os locais e lugares que te fazem ter desejos sexuais desordenados. Muitas das vezes será necessário se afastar de algumas pessoas ou até mesmo parar de ver um pouco de televisão. Pois com o bombardeio que sofremos aflorando nossos desejos, somente passando longe deles, que vamos conseguir vencer. Não vale de nada fazer isso, se você também não se aproxima de Cristo, conforme for passando o tempo. Quando você está na luta contra o pecado, você tem que se aproximar ainda mais do Criador. Se até hoje tem lido pouco a Bíblia, ou orado pouco, mude isso. Coloque fervor na sua vida, aquilo que estava tomando o lugar do Espírito Santo no seu dia. Volte a dedicar todos os momentos possíveis para o Rei da Glória. Acredito que aquecendo novamente a sua espiritualidade, e evitando o pecado, com certeza, você conseguirá passar por essa tribulação chamada masturbação. Isso porque não estamos falando de algo que não conseguimos viver sem, pois a masturbação não é oxigênio. Então conseguimos viver sem ela. Não se desespere se já tentou ficar sem praticá-la, porém, facilmente voltou a fazer. Com a busca constante de mudanças, você vai sim conseguir. Não perca para a masturbação. Como observamos no estudo, a masturbação é um assunto bem delicado, aonde muitas pessoas estão propícias a sofrer com ela. Porém, quero te dar um conselho: não perca para a masturbação. Entenda que Cristo é poderoso na sua vida. Se você acha que não tem como se livrar mais desse pecado, você está enganado, você está enganada. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, provou que é possível vencer o pecado, pois ele em tudo foi tentado, porém, viveu sem pecar. Hebreus 4:15. Ajude também outras pessoas com esse tema, nunca se esqueça de dar conselhos. Apesar de ser um assunto que muitos preferem não comentar, pode ter certeza que é um dos que mais as pessoas sofrem. Se tiver um filho, o eduque de acordo com a Bíblia. Não esqueça de comentar também com ele, para que possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. 2 Pedro 13:18. Esse estudo foi bênção na sua vida? Deixe-nos um testemunho utilizando o campo comentário abaixo, pois, tenho certeza que da mesma forma que você foi edificado, irá também edificar muitas pessoas com a sua história. Eu sou a pastora Virtuosa. Deus te abençoe.